Bora, Fel, o Corinthians que venceu o Água Santa por 2-1 em casa e chegou à terceira vitória no Paulistão, liderando o Grupo A agora com 9 pontos, à frente do Mirassol, segundo colocado. O Timão que entrou com o time reserva e completamente nenhum titular, abriu 2-0 ele, porém levou um gol fora da área que, na minha opinião, era muito defensável. O Donelli aceitou esse gol. No segundo tempo entrou o Memphis, entrou o Yuri, no finalzinho, na verdade, o Yuri entrou. Diego Palacios voltando depois de um ano, e mesmo o time do Água Santa com a menos, o Coringão não conseguiu fazer o terceiro gol, o quarto aí. Mas o que importa é a vitória, início de temporada, os caras ainda estão meio enferrujados. Então é isso, já comenta o que você achou do jogo, deixa seu like, se inscreve no canal, já deixando os créditos pra ESPN. Sem mais enrolações, aí bora pra análise pós-jogo do Timão, bora. Agora, fã de esportes, estamos no ar com o Sport Center, que vem na esteira da terceira rodada do Campeonato Paulista, jogo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians mandou um 2-1 pra cima do Água Santa. Alex Santana e João Pedro, os autores do gol, aí o primeiro gol do Corinthians. Gustavo Zupac, muito boa noite, a vitória do Corinthians. Boa noite, Felipe Mota, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. O futebol é uma coisa muito complicada de ser explicado, porque assim, os gols, a gente tá vendo aí, saíram no primeiro tempo. Mas em termos de atuação, valeu muito mais pelo segundo. No primeiro tempo, o Corinthians fez 2 gols das 3 finalizações que deu na primeira etapa apenas. No segundo tempo, o time teve mais dinâmica, mais volume de jogo, finalizou mais, incomodou mais. O Igor Vinhas, o goleiro do Água Santa, tá aí o gol do Netinho, belo gol. Chute de longe, pegando o Matheus Donelli sem muito poder de reação, o chute foi muito rápido. No segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que no primeiro, mas não balançou as redes. Foi um time reserva, foi um time muito próximo daquele que jogou a primeira rodada contra o Red Bull Bragantino, e o Ramon vem alternando, time reserva na primeira rodada, time titular na segunda rodada. Time reserva na terceira, jogo de hoje, para que na quarta rodada, clássico contra o São Paulo, no Morumbi, jogue o time titular. É uma gestão de elenco nesse começo, nessa pré-temporada que é o Campeonato Paulista. Mais uma vez o Memphis Depay entrando como meia, não como atacante propriamente dito. O Coronado foi o meia no jogo de hoje e ele entrou no lugar do Coronado no segundo tempo e teve boa atuação. O Memphis é tão melhor que os outros aqui no futebol brasileiro que até de 10, até de meia, ele sobressai como fez no bom segundo tempo do jogo de hoje. Já já a gente fala também dos campeonatos Carioca, Mineiro, derrota do Cruzeiro, Diniz cobrado, o Flamengo venceu por goleada, mas o assunto agora é o Corinthians, 2-1 contra o Água Santa. André, boa noite. Boa noite. E no primeiro tempo, Felipe, boa noite, Felipe, boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. Depois de estar vencendo já, a gente viu o belo gol do Água Santa no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians vencia por 2-0, tomou esse gol e depois do 2-1, por um período até considerável do primeiro tempo, o Água Santa conseguiu marcar o Corinthians melhor do que fazia até então. Tomou 2-0, se animou um pouco. Os nossos colegas da transmissão contaram que no momento em que o Corinthians fez o segundo gol, o semblante dos jogadores no banco do Água Santa, da comissão técnica, era de muita tristeza. Será que não vamos conseguir mais nada nesse jogo? Mas com o belo gol que diminuiu o placar, o Água Santa teve mais ânimo, marcou melhor, conseguiu até controlar, dificultar as ações do Corinthians, mas a diferença técnica entre os times ficou bastante clara. O Corinthians fez outro jogo bom, eu acho que não mais do que isso. Boa figura do Alex Santana, na minha opinião, principalmente, mais uma vez. Ele é um jogador que, enquanto esteve saudável na temporada passada, também deixou boa impressão e continua fazendo isso agora aqui, totalmente recuperado e à disposição. E o Corinthians ganha mais um jogo. Depois da expulsão no segundo tempo, as coisas ficaram bem menos difíceis para o Corinthians terminar a partida pressionando. 2 defesas do Igor Vinhas no final, agora em cabeceios, em jogadas aéreas, o Corinthians pressionou, poderia ter feito mais um gol. No geral, assim, uma boa atuação e mais uma vitória. E o ano vai começando, pelo menos dentro do campo, com o time de futebol se apresentando bem, jogadores individualmente fazendo bons papéis. O Corinthians não teve o Garro ainda, ele ainda não se recuperou. Não terá contra o São Paulo. Não terá no Clássico, seu principal jogador. O Coronado jogou só meio tempo. Exato. O Coronado vai jogar contra o São Paulo. Então, assim, é um bom começo de ano. Já dá pra gente falar, após algumas partidas, que o Corinthians faz um início de temporada bem interessante. 3 vitórias, somadas a 7 seguidas, são 10, mas considerando o brasileiro que eram 9, seriam 12, né? Que tem os jogos da Sul-Americana. Em competições nacionais, Isso. Aí você conduz a narrativa, enfim, 10 jogos, não é invicto.
Não são 10 jogos invictos. Estamos falando de 100% de aproveitamento, o que é impressionante. O comentário do André traz duas coisas para jogar para vocês, o PAC, que é quanto o Majestoso interferiu nesse jogo no sentido de intensidade, assim, foi um jogo que dava para ver que estava ali numa terceira marcha, dosando e tudo mais. E a outra são essas 10 vitórias. Uau, que sequência. Mas eu vou pegar a questão do clássico. Quanto você acha que isso teve um papel no jogo de hoje? Eu acho que teve mais na planificação do jogo por parte da comissão técnica. Porque quando começa a temporada e a comissão técnica espalha os jogos na tabela e fala, bom, deixa eu ver quais são os jogos que eu vou com a minha força máxima, o fato de o jogo contra o São Paulo, o quarto jogo, ser um jogo de força máxima, obriga que o terceiro jogo seja um jogo de time mexido, então acho que isso interferiu bastante. Porque para muitos desses jogadores, o jogo de hoje importava demais, justamente para poder brigar para jogar contra o São Paulo. O Pedro Raul, por exemplo. O Pedro Raul começou o ano como a opção reserva do reserva, né? O titular do time reserva era o Héctor. O Héctor não foi bem contra o Bragantino, o Pedro entrou, fez gol. No jogo seguinte contra a equipe do segundo jogo, foi contra o Velo Clube, que o Yuri jogou, quem entrou no lugar do Yuri já foi o Pedro Raul, ele já passou o Héctor. Hoje, o Pedro Raul foi titular pela primeira vez no ano. Vê como ele foi subindo escadinha. Então, para ele, o jogo vale muito. Para vários desses jogadores, o jogo tem muita importância. Para o José Martins, que é um jogador que eu gosto bastante, ele perdeu a vaga para o Ranieri no fim do ano passado. Então, para ele, o jogo de hoje valia muito. Mas é começo de temporada, foi um jogo que não foi difícil, né? Então isso também, o grau de exigência ser mais baixo, faz com que os jogadores também relaxem. Eu acho que esse contexto explica mais do que o fato de o próximo jogo ser contra o São Paulo. Eu gostei bastante do Coronado, e eu acho que esse é um ponto a ser destacado. Ele tem um bom começo de temporada, em uma temporada onde o olhar sobre ele vai ser ainda mais especial, com um nível de cobrança, de expectativa, porque é um jogador tecnicamente muito bom, isso é indiscutível, mas que veio com todo o pacote da última temporada, nunca jogou no Brasil, vem de uma carreira na Arábia, mais de 30 anos, demorando para pegar a forma física, um salário muito alto. Esse pacote fez com que a exigência em cima do Coronado fosse muito grande e ele não tivesse pronto para entregar 100%. Veio férias, veio pré-temporada, o Garro está machucado, o Coronado vem jogando e começar uma temporada do zero para ele pode ser muito bom. São só pouquíssimos jogos, né? O jogo do final de semana, o jogo de hoje. Meio tempo no jogo de hoje. Mas a dinâmica que o Coronado dá para a equipe do Corinthians eu acho interessante. Hoje o Ramon montou o time reserva dele com 3... Assim, o time titular também joga assim, né? Com 3 volantes e 1 meia. Mas os 3 volantes do jogo de hoje eram Martins, Santana e Charles. Nenhum dos 3 com potencial de construção. Então o time ficou muito pobre em termos de criatividade. Tudo que o Corinthians criou no primeiro tempo em termos de articulação passou pelos pés do Coronado. Então acho que e ele saiu do intervalo junto com o Santana, porque devem jogar no final de semana contra o São Paulo. Eu acho que é um bom começo de temporada para um jogador que tecnicamente agrega bastante ao time do Corinthians, que é o Igor Coronado. André, eu queria voltar ao sentido da invencibilidade não, de vitórias consecutivas, o valor disso e o que você, quando vê o futebol bem apresentado pelo Corinthians, consegue enxergar, porque confiança é uma coisa invisível, né? Assim, a gente não consegue medir a confiança, mas é nítido em qualquer esporte que sequências invisíveis, por exemplo, pega o boxe. Claro. O cara ganha, ele sobe no ringue achando que vai ganhar. E o outro lado já entra, acho que eu perdi, hein? O tênis que a gente está vivendo agora, o Australian Open. Exatamente. Quanto isso está tendo um valor invisível a esse Corinthians? Eu acho que são 2 valores diferentes. A invencibilidade no Campeonato Brasileiro, não só a invencibilidade como a sequência de 9 vitórias, fecha o ano do Corinthians, garante com sobras a permanência na Série A, classifica o Corinthians para fases preliminares da Copa Libertadores, o que foi uma coisa, num certo ponto da temporada passada, inimaginável. O ambiente corintiano estava preocupado com a parte de baixo da tabela, eventualmente a briga contra o rebaixamento, e o Corinthians termina o ano dessa forma. Não é apenas uma série de vitórias, é um recorde do Campeonato Brasileiro. Então, se essas coisas não acontecem com tanta frequência, foi a 4ª vez, né, que alguém ganhou 9 jogos seguidos, é porque é difícil de fazer. Sim. E mesmo que você considere que no final do ano existem algumas partidas que certas equipes não disputam com tanto compromisso assim, tem gente já pensando em férias, né? A importância dos jogos, infelizmente, não é a mesma para todo mundo. Deveria ser, mas na prática não é. Então, esse valor, o Corinthians já computou.
ele já está realizado. Terminou o ano e é a manutenção desse time com essa comissão técnica, com a confiança da forma que veio da forma como a temporada passada terminou, que o time conseguiu levar para esse início de campeonato. Não dá para comparar tecnicamente Campeonato Brasileiro com Campeonato Estadual, fazer isso é um erro. Os clubes e as pessoas que fazem isso sempre se arrependem, mas é óbvio que é muito melhor começar o ano na mesma toada do ano passado, mesmo que o nível técnico do Campeonato Paulista seja inferior. Você vai conseguindo cada vez mais confiança e vai mantendo um ambiente de trabalho tranquilo. A gente vem conversando, né, desde antes do Campeonato Estadual começar, que a tendência é que o Corinthians dê importância a esse torneio. O Corinthians não é campeão há muito tempo, a torcida sente falta disso, o Campeonato Estadual não deve ser a linha de satisfação do Corinthians e dos corintianos, mas em determinadas situações, quando você não ganha um título há muito tempo, como é o caso atual, eu acho que as equipes grandes, aquelas que pensam em mais coisas, elas querem iniciar o ano fazendo um bom papel no estadual, ainda que esportivamente isso não tenha tanta importância. Só para fechar, outro ponto importante dessa sequência de vitórias, além da confiança, são os pontos que o Corinthians vem conquistando agora no Campeonato Paulista. Por quê? Não só porque o Corinthians não se classificou, sequer se classificou no último Paulistão para a fase quartas de final, mas daqui a menos de um mês o Corinthians tem Libertadores da América para jogar. Mas é um time da Venezuela, mas pré-Libertadores ela é traiçoeira. São times em estágios físicos diferentes, etc. e tal. Então, assim, por exemplo, o fim da fase de classificação do Campeonato Paulista coincide as últimas rodadas com o jogo do Corinthians lá na Venezuela contra a Universidade Central. O quanto antes o Corinthians somar pontos que garantam a ele a sua classificação, mais manejo o Ramon Dias vai ter nesses últimos jogos, sem prejudicar o Campeonato Paulista, para preparar o time para o jogo da Libertadores. O quanto antes o Corinthians conseguir empilhar vitórias que deem uma situação confortável no Paulistão, o Ramon vira a planificação para o outro jogo, para o jogo da Libertadores, e começa a poder escolher mais em quais jogos usar o time ideal pensando na Libertadores. Então, além da sequência, além da confiança, além do aspecto histórico, facilita o planejamento para o jogo que realmente vale, para os jogos que realmente valem nessa faixa do ano, que são os jogos primeiro contra a Universidade Central pela Libertadores. Vamos mostrar aquela tradicional tela estatísticas do jogo, para até ter uma ideia um pouco do desenho do que foi a partida. Como disse o Zupac, gols corintianos saíram no primeiro tempo, mas no segundo tempo um jogo mais agitado. Corinthians teve 64% de posse de bola contra 36% do Água Santa. Gols esperados, 2,27 do Corinthians contra 0,27, é curioso, né, a diferença. Finalizações 15-7, no alvo 8-1. Escanteio 7-2, ações na área rival 19-5. 15 finalizações, 12 no segundo tempo. E o que é interessante, Zupac, a gente vê um chute ao gol, foi um golaço do Netinho, o gol do Água Santa. Quando começou o jogo, eu estava vendo na redação, tinha muita gente falando, não, hoje vem atropelo. O Água Santa levou 6, inclusive nesse Paulista. Tomou 2 com 17 minutos. Vai. Eu sei que vocês já passaram um pouco por isso, mas a gente define o jogo como não tão intenso e tudo mais, mas o começo pareceu que seria diferente. O que mudou durante o jogo? Acho que a configuração do time do Corinthians. Assim, o Corinthians teve problemas no primeiro tempo hoje, como teve no primeiro, para construir, embora tenha feito seus gols, como teve no primeiro tempo em Bragança, há 2 rodadas. Acho que isso passa muito pelo perfil. O Ramon conserva a característica, o desenho do time titular e espelha no time reserva. Mas os jogadores têm outros perfis mesmos, outras características. E eu acho que já ficou claro para ele que assim, o time fica muito prejudicado em termos criativos se ele escala os 3 volantes mais com esse perfil mesmo. O Santana até joga um pouco mais, mas não é um construtor, né? Mais Martínez, mais Charles, o time não vai criar, o time não vai construir. No jogo contra o Bragantino, o Romero virou esse meia, no jogo de hoje foi o Coronado. Nos 2 jogos ele veio com o Rian no segundo tempo, embora o Rian não seja o volante mais box-to-box do futebol mundial, mas ele é um jogador de mais dinâmica do que o Charles, por exemplo, que foi sacado no jogo da primeira rodada. Hoje saiu o Alex Santana. Então acho que a configuração do meio-campo do Corinthians não é a ideal quando não for jogar o time titular. Porque escalar 3 volantes, mas 2 deles sendo Bidon e Carrijo, é como se fossem 3 meias, mais do que 3 volantes, né? Agora, 3 volantes e 1 meia contra o Água Santa dentro de casa, o time não vai criar. O time rodava muito a bola e dependia do Coronado
tá pifando o tempo inteiro. E as coisas acontecem com mais dificuldade. Queria te ouvir também sobre esse tema, André, e até pegando esse início forte do Corinthians no jogo e uma queda ali de rendimento, para pegar esses ganchos dos jogadores que estão ganhando casinhas, como foi o Pedro Raul, citado pelo Gustavo Zupac. Mas no planejamento, né, da comissão técnica do Corinthians, o Gustavo lembrou agora há pouco, dá para perceber claramente que o jogo contra o São Paulo ele é marcado, né, com aquela caneta de cor mais fluorescente, porque você tem que, pensando na escalação e na forma como você utiliza o elenco, encontrar uma maneira de ter a sua melhor equipe disponível para jogar um clássico. A gente conversou ontem sobre a importância dos clássicos no estadual. O Corinthians tem um no fim de semana e não dá para discutir, não dá para relativizar. Ainda não é o momento de se preocupar com fase preliminar da Libertadores, está um pouco mais para frente, o Gustavo passou o calendário agora há pouco, e o Corinthians vai ter também que chegar nesse momento num nível ainda melhor do que está hoje, é óbvio, do ponto de vista competitivo, porque senão vai ficar pelo caminho. E aí você perde, em termos não só de importância esportiva do seu ano, da sua temporada, uma série de coisas que hoje a equipe do Corinthians tem contando a seu favor. Uma classificação inesperada para um torneio sul-americano, que é o mais importante. O Corinthians quer estar na fase de grupos, vai precisar conquistar essa posição. Então, quando a escalação para jogar com Água Santa em casa, o fato do jogo ser em casa ajuda muito, porque é difícil as equipes visitarem o estádio do Corinthians, um bom público de novo, incrível. Torcedor, de certa maneira, eu não diria empolgado, mas satisfeito com o final da temporada passada, o início desse ano, querendo melhoras, querendo ser mais feliz, fazendo a sua parte. O clube é administrativamente envolvido num problema muito, muito sério e muito triste e lamentável. O time em campo continua fazendo um bom papel. Então, mesmo a equipe reserva, mesmo o time alternativo, com os jogadores que precisam mostrar a sua capacidade para eventualmente ser considerados nas outras partidas importantes desse campeonato estadual, o Corinthians jogou bem, mas não, exceto no segundo tempo, quando jogadores como Yuri Alberto e Memphis entraram. Aliás, o time terminou com Memphis, Pedro Raul e Yuri Alberto em campo. A gente falou sobre as circunstâncias que poderiam levar a isso. Hoje aconteceu. O time adversário com um a menos e tal. Mas uma boa atuação, um bom jogo. Alguns jogadores saíram no intervalo. Acredito que 2 dos que fizeram as melhores partidas na noite de hoje só jogaram metade. E o Corinthians conseguiu fazer o suficiente para passar com tranquilidade pelo Água Santa. E agora, para finalizar o vídeo aí, fiel, o Corinthians aí derruba bloqueio de verba e quita salários dos jogadores. O salário que estava atrasado desde o dia 5 de janeiro. A diretoria que conseguiu aí derrubar um bloqueio referente à premiação da Globo pela 7ª colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. O valor é estimado em 33,7 milhões de reais. A informação foi noticiada pelo UOL. Sendo assim, o Corinthians conseguiu acesso ao dinheiro após derrubar a decisão da primeira vara civil, que determinou a utilização do valor como garantia para a Caixa referente ao pagamento das dívidas da Neoquímica Arena. Após uma briga judicial que durou cerca de 2 meses, o Corinthians aí finalmente conseguiu destravar o dinheiro que estava congelado. Lembrando que os salários da comissão técnica e dos jogadores deveriam ter sido pagos na primeira semana de janeiro. Na época, a diretoria informou aos jogadores do Corinthians que era um problema de fluxo de caixa, como motivo para o atraso nos pagamentos. Lembrando aí que na última temporada, o Coringão conseguiu administrar muito bem, gerenciar muito bem os atrasos salariais ao longo da temporada. Então, pouquíssimos atrasos ali, mas na maior parte do ano, o Coringão sempre pagou certinho os jogadores, ou até mesmo adiantado, como foi noticiado. Na verdade, a imprensa, quando o Corinthians paga, quita um débito desse, eles não fazem debate, nem falam. Às vezes comenta ele rapidinho e muda para outro assunto, mas quando o Coringão atrasa o salário, programa de 1 hora, de 2 horas falando do Corinthians, do atraso do Corinthians, não sei o que lá, realmente não dá para entender essa imprensa brasileira. E em janeiro, o Romero concedeu uma entrevista coletiva e confirmou os atrasos dos salários. O Paraguai que tinha falado que confiava na direção e nos dirigentes, porque eles foram muito transparentes com relação a esse atraso com os jogadores. Então é isso aí, Fel, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.